nome é Yara Pacheco e esse é o Persone Podcast. Hoje eu tô com um convidado aqui muito especial, que vai contar uma história muito bacana pra mim. Vou dar uma resumida aqui, algumas coisinhas, e depois a gente vai pra história de fato, tá? Meu convidado é o Daniel Nascimento, um ex-militar da aeronáutica. Após 18 anos de serviço, Daniel decidiu explorar sua paixão pelo direito militar enquanto enfrentava situações muito adversas na vida pessoal. Sem dinheiro e morando de favor, ele focou na carreira de lançador. A gente vai falar um pouquinho mais o que é isso aqui. E teve a oportunidade de trabalhar ao lado de um empreendedor contábil visionário. Prepare-se para se emocionar e serem inspirados por Daniel Nascimento, um verdadeiro exemplo de coragem e determinação. Obrigada, Daniel, por estar aqui. Só gratidão por você ter aceitado o convite, né? Eu trouxe aqui no podcast, estou trazendo pessoas que eu admiro, que eu tenho muita admiração pela história, pela carreira, que eu conheci ao longo, né, da minha jornada. E aí foi um convite muito especial. Obrigada por ter aceito, por estar aqui. E agora conta pra gente quem é o Daniel, depois desse resuminho que eu fiz. Depois eu quero contar também como que a gente se conheceu, porque é interessante a história também. Show de bola. Conta pra mim quem é o Daniel, então. Meu amigo, eu quero te agradecer primeiro pelo convite, né? Para mim foi muito gratificante estar aqui participando desse projeto junto com você. Uma honra de verdade tá fazendo parte. Muito obrigado pelas palavras aí. Nada. Espero fazer jus a essa apresentação aí maravilhosa. Então, tá conta bom? Quem é o Daniel hoje, depois a gente vai contar um pouco da sua história, que é bem interessante. Eu já, né, contei algumas coisinhas aqui, mas eu quero ouvir de você, como que você chegou, né, como que foi essa trajetória até aqui, e o que você quer daqui para frente também, tá? Porque com certeza você tem sonhos e projetos, né, pelo que eu te conheço, então eu quero saber também a trajetória até aqui, o que você espera daqui para frente também. Então, fala um pouquinho, se apresenta para quem não te conhece, quer te conhecer um pouquinho melhor. Bom, eu sou Daniel Nascimento. Eu atualmente sou lançador. Já pode contar o que é um lançador? Conta, porque com certeza tem muita gente que não sabe o que é. Eu não sabia até te conhecer. Então conta pra gente o que é um lançador. Vai, explica, depois você volta, né, contextualiza pra galera o que é. Então tá, um lançador é uma profissão que foi criada dentro do marketing digital, né? Bacana. Ela foi criada por conta de uma metodologia de marketing chamada fórmula de lançamento. Um nicho bem específico, né? Para quem quer empreender no digital. Então, essa metodologia fórmula de lançamento, ela tem duas figuras, né? O expert, que é o especialista, a pessoa que aparece nas frentes e o cara por trás que faz o negócio acontecer. É o lançador. Esse sou eu. Esse é você hoje. Legal. Então, hoje você é lançador. E aí? O que mais? Conta mais. Então, hoje eu sou lançador, né? Eu estou trabalhando com um expert que chama Pedro Neri. Bacana. Ele é do nicho de contabilidade. Ele trabalha com contabilidade consultiva, né? Legal. A gente se conheceu dentro da mentoria do nosso professor do Fórmula de Lançamento, que é o Érico Rocha, né? Sim. Lá dentro ele tem a mentoria Insider, Plat, né? Tem os degraus lá dentro que você vai galgando, né? À medida que você vai alcançando o resultado. Então, a gente se conheceu lá dentro. E foi aí que eu te conheci também, né? Foi aí já que adiantando a gente aqui. Exatamente. Fui fazer uma entrevista, gente, com o Daniel, num sábado. Que era o horário que a agenda bateu, assim. Através, né, desse contato que ele teve para o Pedro, que ele trabalha com o Pedro, morava, né, em outro estado, não estava aqui, e o Pedro me pediu, na época eu fazia consultoria, falou, Yara, eu já entrevistei, mas eu quero que você bata um papo, quero que você faça a sua avaliação, né, a gente que é da área de RH, já tem esse feeling, técnico, né, esse olhar mais técnico aí para fazer algumas perguntas chaves ali, e aí eu conversei, né, entrevistei o Daniel, e foi lá que eu conheci ele, conheci a história dele nessa entrevista, depois ao longo do tempo a gente tocando alguns projetos juntos ali, também fui conhecendo um pouco mais e admirando mais a história dele. Então, foi lá que eu te conheci, mas aí hoje você é isso, vai contando pra galera. Então, hoje eu faço isso, né? Eu sou o lançador do Pedro Neri, o nicho é contabilidade consultiva, né? Que nada mais é do que ensinar contadores a serem mais proativos, a serem consultores dos seus clientes. Sim. Né? A ser uma espécie de CFO, né, do cliente. Chique, né, esse nome. Para ajudar realmente o próprio cliente a crescer. Sim. Porque até dentro da mentoria que a gente participa, né, lá do Fórmula de Lançamento,
tem uma premissa que o meu sucesso, o sucesso do meu cliente é o meu sucesso. Sim. Né? E é uma realidade. Né? Se o meu cliente ele brilha, ele ganha dinheiro, eu trago prosperidade para ele, automaticamente eu vou usufruir disso junto com ele. Né? É porque o meu trabalho está dando certo, as coisas estão acontecendo, as coisas estão fluindo. Então, é exatamente isso. Pensar no sucesso do outro e, de tabela, você ter o sucesso para si. Né? Bacana. Isso tudo meio que envolvido ali no digital também, Isso né? Que é uma coisa que está super em alta hoje em dia, né? Bacana. E me fala da sua origem, assim, de onde você veio, conta um pouquinho ali da sua história e essa curiosidade, que é muito interessante, porque você fez uma transição de carreira muito brusca, assim, né? Foi. De uma área militar. Depois eu quero que você conta também como que foi isso para a galera aí. Vamos que ver é se eu vou conseguir contar sem muito me interessante emocionar. dessa... mas não tem problema se emocionar, não. A gente é emocionado mesmo, tá tudo bem. Tá certo. Bom... Você não é daqui, pelo sotaque. Exato. Então já entrega pra galera aí Exato. que ele não é capixaba, né? Não sou capixaba. Então já a sua origem já vai ser um pouco diferente. Então, é verdade. Conta pra gente. Eu não sou capixaba e quando eu vou para minha terra natal passear, hoje visitar, as pessoas lá falam que eu tenho sotaque. Então, eu acho que eu perdi o sotaque de todos os lugares, né? Mas eu sou natural de Manaus, no Amazonas, né? Eu nasci e fui criado em Manaus, no Amazonas. Legal. Até que idade lá? Eu saí de lá com 18 anos para ser militar. Legal. Mas ao contrário do que o pessoal pensa, eu não entrei na carreira militar pelo convocação, né? Eu não fui convocado, na verdade eu fui dispensado, né? Eu fui cogitado para servir no Exército e lá eu fui dispensado naquele excesso de contingente. Naquela época tinha muito disso, né? O governo estava cortando custo, então não queria que muita gente servisse para não onerar o gasto da União. Então cortava a maioria das pessoas que tentavam servir. Sim. Tinha muita gente que chorava na fila. E aí eu, paralelamente a essa época, eu fui me alistar porque era obrigado. E estava fazendo concursos. Sim. Diversas áreas. Estava estudando, passar no vestibular, fazer concurso e tal. Bem naquele momento ali, quando você tem 18 anos, você está fazendo aquele monte de coisa, buscando, entendendo onde que você vai se achar ali nisso tudo, né? E aí, graças a Deus, eu passei alguns concursos e na época o melhor era o da aeronáutica, que foi a força que eu servi. Que legal. Né? Eu acabei sendo dispensado do Exército e fui servir na aeronáutica. Aí na aeronáutica eu entrei através de concurso e fui para o interior de São Paulo. Muito difícil o concurso foi na época? Olha, foi. Eu te confesso que na época, quando eu fiz a prova, sabe quando você sai da prova com a certeza que você não vai passar? Sei. E aí... Síndrome do impostor ali, Síndrome né? do impostor, exatamente isso. Eu tinha certeza que aquela prova eu fui mal, não vou conseguir passar não. E comprei o jornal, naquela época saía no jornal, né? Sim. Entregando a idade, eu né? Lembro disso. O resultado saía no jornal e aí, acho que meu pai comprou o jornal na época. E aí meu pai chegou todo feliz em casa. Eu lembro que foram meus pais que me contaram. Eu, como não estava com a certeza que não ia passar, eu já estava focado em estudar para os próximos concursos. Sim. Então não estava procurando saber o resultado dessas provas. E aí o meu pai chegou em casa, aqui, teu nome está aqui no jornal, olha só, você passou. E realmente tinha passado e tinha o desafio de mudar para o interior de São Paulo, né? Mudar para São Paulo. E aí eu topei, foi a primeira vez. Primeira vez, assim, primeiro desafio de muitos, na verdade. Sim. Primeira mudança de muitas na vida. Legal. Foi essa para o interior de São Paulo. Aí lá eu fui morar em Guaratinguetá. Né? Eu passei um tempinho na capital antes também, na casa de uma tia minha. Sim. Né? Que ela também era de Manaus, mas ela tinha um apartamento lá no bairro de São Paulo chamado Aclimação. E aí eu passei uns 11 meses em São Paulo estudando, né? E aí fiz uma série de provas, nesse período fiz essa da aeronáutica, voltei para Manaus, fiz mais algumas provas, passei em alguns concursos, o melhor foi o que eu escolhi, foi a aeronáutica, onde eu fiquei por 18 anos. E a aeronáutica não necessariamente a pessoa tem que ser piloto, nada disso, só para explicar para a galera, né? Você tem várias funções lá dentro, né? Como uma organização normal. Uma organização normal. Então, você pode trabalhar na área técnica, pode trabalhar, então tem diversas coisas lá.
Bacana. Para você ter uma ideia, eu passei na prova, eu fui encaminhado para ser técnico em odontologia. Nossa. Eu entrei como técnico de odontologia, né? Foi essa a especialidade que foi designada para mim. Sim. Na época, você passava e designava uma especialidade para você. Você fazia alguns testes, né? Sim. E aí tinha as especialidades que você podia exercer ou não. Legal. Então, assim, eu não queria aviação, né? Não era o meu filho, não era a minha praia. E na época, olha só que interessante, eu queria porque queria medicina, eu queria alguma coisa da área de saúde. Sim. Eu queria passar em medicina. O vestibular que eu tentava naquela época era medicina. E como até hoje é muito difícil, eu não tinha conseguido passar, fui para o concurso, Sim. escolhi também técnico odontológico para ficar dentro da área da saúde. Né? Eu não queria enfermagem, porque eu achava que não tinha muito a ver com o que eu queria. E odontologia, né? Técnico em odontologia era uma coisa mais tranquila que ia dar para eu continuar buscando o meu objetivo, que era passar no vestibular para medicina. Mas aí, olha só, trabalhando nos hospitais da aeronáutica, eu descobri que não era a medicina que eu queria. Não era. Você Não descobriu era. o que era? Então Descobri. Era o quê? Eu comecei a trabalhar nos hospitais com burocracia. E eu me dava muito bem com isso. E aí eu fui tendo uma pegada e disse, cara, minha área então é humanas, né? Eu sempre fui bom foi aqueles nerds, melhores alunos do colégio, tal, sentava na frente, Mas tal. sempre foi bom no português, ali numa redação, Exato, no história, geografia. Era, vou te falar que redação era o meu forte naquela Legal. época, né? Então aí eu fui pro que todo mundo, eu fui procurar dentro uma das faculdades onde você não precisa dar explicação para a família. Né? Sim, tem algumas que você precisa, que ele já fala assim, isso não vai te levar a lugar nenhum. Exatamente, que você tem algumas que se você escolhe, a primeira coisa que as pessoas perguntam é como é que você vai se sustentar. A primeira que eu né? fiz foi design de moda, imagina, né? Quase matei minha mãe de coração. Exato. Ainda bem que eu desisti. Exatamente. Hoje, com o trabalho que eu faço, eu consigo ver e eu consigo mostrar para as pessoas que qualquer profissão que você escolher, você consegue ter sucesso. E por isso eu escolhi essa profissão no digital, de lançador. Mas naquela época não era assim, naquela né, Dani? Época não era assim. Época era... Naquela época era diferente. Até hoje o pessoal ainda pensa assim, né? Hoje, se você fugir do medicina, direito e engenharia, você tem que dar uma satisfação para a família. Né? Então você já falou um dos 3 que você fez aí. Não foi medicina, que a gente já sabe. Engenharia, não sei. Então foi direito. Foi direito, exatamente como eu falei, que era humanas, né? Minha praia foi direito. E aí eu entrei para a faculdade de Direito, né? E aí me descobri lá dentro. E dentro do... E aí nesse tempo, só para entender, estudando e trabalhando. Estudando e trabalhando, né? Depois que eu entrei para aeronáutico com 18 anos, aí acabou moleza. Acabou essa história de papai e mamãe ajudar e tudo, né? Fui para o outro lado do Brasil em relação a onde eu morava, né? Em relação a onde minha família estava. Sim. E assim, realmente foi viver um desafio sozinho. Eu te confesso que foi desafiador mesmo. Tem um episódio que eu me lembro muito bem, que foi de muito crescimento para mim. Eu sou filho de uma família de classe média, né? Meus pais eram concursados, meus pais eram funcionários públicos. O meu pai era do Banco do Estado do Amazonas, naquela época tinha, né? O Banespa, o Banerj, aquele Espírito Santo, devia ter o Banco do Estado do Espírito Santo, com certeza, né? Hoje, né? Tem até hoje, né? Então, e o meu pai trabalhava no BEA, que era o Banco do Estado do Amazonas, né? E a minha mãe trabalhava na Telamazon, que hoje é a Oi, né? Virou Telemar, virou, não lembro quais foram os outros nomes, e hoje foi comprada pela Oi. Hoje, né, nem sei a quem que a Oi pertence. Mas a minha mãe era da Telamazon, da Telecomunicações do Amazonas S.A. Então os dois eram... Eu sou filho de funcionário público. E aí eu fui criado com aquela mentalidade de que você tem que estudar para passar num concurso e ser alguém na vida. Meu Deus. As tias aí que a vida inteira falando, né, isso. Passou em qual concurso? Né, aqueles almoços de família. Ei, tá estudando pro concurso, saiu tal concurso, manda lá para você, né? Vai fazer? É isso mesmo. Então eu fui criado dentro dessa mentalidade. O filho de 2 concursados não tinha o que... Sucesso para eles era passar num concurso. Sim. Né? E aí eu tinha uma vida
muito tranquila nesse sentido, né? Não passei aperto na infância, nem nada. Estudei a vida inteira em colégio particular. Então, quando eu fui pro outro lado do Brasil militar, a vida era outra. Era diferente. Né? Era totalmente diferente. Eu me lembro que eu tinha que providenciar uma documentação. Isso é uma besteira que eu vou contar, muita gente que vai ouvir vai rir, mas foi muito marcante para mim como crescimento. Eu tinha que providenciar uma documentação para apresentar no quartel, senão eu ia ter que ir embora, eu ia ter que deixar o concurso, né, para poder você validar sua vaga lá dentro, né? E aí a documentação tinha que ser providenciada num cartório local da cidade. Sim. E a minha vida inteira, quando eu tinha esses problemas, eu ligava pro meu pai. E meu pai me ajudava. Sim. E aí o pessoal falou, não, final de semana você vai lá, né? A gente ficava em regime de internato, só podia sair final de semana. Final de semana o cartório funciona sábado de manhã, você vai lá. Aí beleza, aí me arrumei, né? Fui pro ponto de ônibus dentro da unidade militar, uma unidade grande lá, né, em Guaratinguetá, e tem linha de ônibus que passa dentro da unidade. E aí eu fui pro ponto de ônibus e estava sozinho no ponto, não tinha ninguém. E aí eu me deparei com a seguinte questão: que ônibus eu vou pegar? E aí eu tive o automático, a ideia automática de pensar, vou ligar pro meu pai. Só que no momento em que eu tô pegando o celular, né, na época já tinha celular, não era os celulares que a gente tem hoje, né? Era totalmente uma chinha, né, o tijolão. E aí peguei o meu celular, quando eu tava discando pro meu pai, eu me lembrei, cara, eu tô numa cidade que meu pai nunca teve na vida dele. Como que ele vai saber, né? Como que ele vai saber me orientar? Eu comecei a entrar em desespero. Você teve uma epifania ali naquele momento, né? Acho que aquela que a ficha cai, assim, isso, né? E tive uma crise de ansiedade ali no ponto do ônibus. Nossa. Comecei a chorar meio que desesperadamente por não saber como resolver esse problema. E se eu não resolvesse esse problema, eu ia perder o concurso. Então me bateu um desespero assim, eu tô imenso. Sozinho agora eu mesmo. Exato, e como que eu vou a primeira vez? Cara, com 18 anos... É vergonhoso, mas foi real. Para um cara de 18 anos passar, não saber, mas não sabia. Realmente não sabia. E aí passou uma senhora chegou no ponto de ônibus, e aí, claro que eu engoli o choro, né? Como várias vezes a gente também ouviu quando era criança, engole o choro, né? Engoli o choro, mas ela percebeu que eu não estava legal. Aí ela conversou comigo, perguntou o que eu precisava, eu contei para ela. Ela, eu vou passar pelo ponto, né? O meu ponto é depois do seu, então eu te... Esses anjos que aparecem, exato, né? Eu te oriento onde você descer, você pega o ônibus junto comigo e eu falo onde é que vou. Pronto. Calmei, peguei o ônibus junto com ela. Deu certo. Né? Cheguei no lugar, ela me disse, é aqui que você desce. Aí, quando você descer, você vai naquela direção, mas se você tiver dúvida, pergunta para qualquer pessoa o cartório tal. Segui exatamente as orientações, cheguei e, quando eu estava com um documento na mão, me deu um alívio e aquela clareza de que eu consigo. Sim. Que eu não preciso do meu pai. Então, por isso que eu falo que foi um momento de muito crescimento. Imagina. Foi uma epifania realmente que eu tive naquele momento de saber que eu consigo resolver as coisas sozinho. A partir daquele dia foi tudo só. Aí eu virei a ficha, né? Eu passei a fazer questão de não ligar para o meu pai para pedir conselho para nada. Isso também, eu fui do 8 para 80 e também você acaba passando por alguns apertos, né? Por isso. Né? No afã de querer resolver sozinho, mostrar que pode, pedir conselho seria melhor. Sim, verdade. Né? Mas de qualquer forma foi muito aprendizado nesse dia, foi muito bom. E a vida militar é uma batida puxada, né? Pesada. Mas eu aprendi muita coisa boa. Imagina. Né? E aí você estava lá, né? Escolheu o curso de Direito, que você estava contando que foi um curso que você não precisou dar muitas explicações, né? Exato. Começou o curso de Direito e concomitante ali ainda com a sua carreira militar. Exato. E aí, conta como é que foi a faculdade, levou numa boa, conseguiu, entrou e finalizou? Não foi, né? Não. Nunca é. Quando a gente trabalha e faz faculdade, nunca é. Difícil. Tive que trancar,
Teve períodos que eu tranquei por falta de dinheiro, igual todo mundo. A sim. realidade da maioria das pessoas. Não vou falar todo mundo, mas da maioria que trabalha e tem que pagar, né? Faculdade, pagar o seu sustento. Você que tinha que se bancar ali. O meu pai até tinha condições, meus pais tinham condições de mandar, mas aí eu já estava naquela fase de fazer questão que eu não queria, né? Ser independente, mostrar que eu também conseguia. Então, eu não pedia. E aí, algumas vezes eu tranquei e acabei fazendo um curso de 5 anos e 7, né? Mas valeu, E aí eu também tive que transferir a faculdade. No período, eu fui transferido eu comecei a faculdade em Barbacena. Eu saí de Guaratinguetá, fui servir em Barbacena. Minas Gerais. Saí de São Paulo, fui morar em Minas Gerais. Em Minas Gerais, eu também fui transferido de Barbacena para Juiz de Fora. E nesse período eu estava fazendo faculdade. Aí já tive que transferir a faculdade. Aí você agarrou mais um tempo. Exato. Aí, né? Quando você muda de grade, você sempre atrasa um pouco, Passei por isso também. Exato. Então, assim, acabou que tudo isso contribuiu para que eu demorasse, né? E aí, dentro lá dentro, né? Eu acabei namorando e depois vinha me casar com uma colega de faculdade. Legal, né? Bacana. Uma pessoa que eu conheci no estágio, eu comecei a fazer estágio em Juiz de Fora, na Justiça Militar da União. Né? Um órgão que eu só descobri que existia no quartel. Ah, sim. Né? Na faculdade eu não sabia nem que tinha direito militar. Hoje em dia já tem essa matéria, mas na minha época não tinha. Eu não sabia que existia Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar. Não conhecia esse universo. E aí você foi conhecer fui fazer e acabou estágio. Juntando um pouco dos dois ali, Fui, né, na verdade, fazer áreas. estágio e fui transferido para lá, né? Na verdade, eu já trabalhava, já tinha totalmente saído da área de odontologia. Eu trabalhava no que eles chamam lá de seção de investigação e justiça. É meio que o policial civil, como se fosse o policial civil dentro da aeronáutica, né? Que fica investigando as coisas e tal. Então, trabalhava nesse setor e tem muito a ver com direito. Só que eu ficava mais na burocracia. Mais burocrático, exato. Sim. Ficava mais dentro do setor, né? Montando processo, tudo. E aí fui, por conta disso, designado para a Justiça Militar da União em Juiz de Fora, né? Quarta CJM. Nossa, né? Me lembro de tudo isso. Memória boa. E aí, lá na quarta CJM, que eu conheci uma colega de faculdade, aí a gente começou a namorar, veio a se casar depois, né? Nisso daí eu também fui transferido para o Rio, e aí eu já estava com a ideia de empreender, porque aí eu comecei a descobrir uma coisa, né? Uma coisa que tem gente que passa por isso, tem gente que não, né? Muitos colegas meus não vão concordar com isso que eu vou falar, né? Mas apesar de ser um funcionário público federal, né, e aos olhos de muita gente, status, né? Exato, status, e também eu não ganhava mal não, né? Eu ganhava bem, mas o meu salário, apesar de ser um bom salário, não sustentava tudo que eu queria fazer, tudo que eu tinha vontade. Sim. Não ia me levar até a vida dos sonhos, né? Então eu comecei a enxergar o mundo do empreendedorismo. E por conta disso, essa vontade de fazer uma renda extra, eu comecei a empreender. Quando a gente foi para o Rio, eu fui transferido para o Rio, aí a gente montou um escritório de advocacia. Entendi. Então, você foi para o Rio transferido a trabalho. A trabalho, né? pela aeronáutica, e aí, sim. Mas a gente começou a trabalhar na advocacia em Juiz de Fora mesmo. Entendi. Mas foi muito inicial, uma coisa muito inicial, não tinha uma carteira de cliente relevante. E aí eu fui transferido para o Rio de Janeiro, também compulsoriamente, né? Aí lá eu fui trabalhar no Hospital Central da Aeronáutica lá, né, onde eu fiz amizades muito boas. Passei uns apertos muito legais. E aí, por isso esse sotaque, ser um pouquinho puxando o S também, talvez veio de lá do Rio, né? Aí é o que eu falei no início, né? Se eu vou visitar minha família, minha mãe, né, que está lá em Manaus, os meus amigos de Manaus falam que eu estou falando com sotaque daqui do Sudeste, né? Entendi. E como você bem falou no início, né? Para você eu falo com sotaque de lá. Se eu for para São Paulo, o pessoal acha que eu tenho sotaque. Se eu for para o Rio, a mesma coisa. Assim então eu considero que eu perdi sotaque. E aí, Dani, veio essa vontade sua de empreender por uma questão financeira, né? Isso, sabendo exato. Que você estava ali, por mais que você se dedique na carreira, né? Você tem uma limitação ali financeira. Perfeito. E aí você pensa, por que não, né? Eu posso conquistar outras coisas e almejar. E aí veio esse desejo de empreender, que é uma coisa assim que o empreendedorismo ele vem
assim, para algumas pessoas ele funciona, para outras pessoas Não, zero, né? exato. Então, assim, esse desejo, você tinha ele dentro de você, essa vontade de Isso. empreender. E aí a gente montou um escritório de advocacia. E aí, em que eu era bom? Direito militar, né? E aí, quando eu fui pro Hospital Central da Aeronáutica, eu acabei trabalhando no setor de pessoal lá. Mas eu acabei dentro do setor de pessoal, acabei resolvendo os problemas jurídicos do setor. Sim. Que tem o direito penal militar, né? Que trabalha questões penais mesmo, né? De crimes Sim. militares e tudo. Mas tem o direito administrativo militar, que é um ramo do direito administrativo. Sim. Esse direito administrativo militar que era a minha paixão. Nisso eu era muito bom. Acho que ainda sou ainda. Mas sou o melhor lançador. Sim, agora tem que defender o de agora, né? Com certeza. Bacana. E aí você começou a empreender lá, mas nisso continuava também na carreira militar. Na carreira militar, Isso foi em que ano, mais ou menos, você lembra? Isso eu fui para lá em final de 2012, que eu fui para o Rio de Janeiro. Então não tem tanto tempo assim, não, né? E em 2013 a gente montou o escritório de fato, né? E aí conta, como que foi essa jornada aí de empreender, Então, que acho que constrói muito do que eu sou tá hoje, agora, com certeza, né? Com certeza. Então, assim, aí eu comecei a gente montou o escritório e aí o militar, né? O Código de Ética da OAB, que é uma lei, ele proíbe que o militar possa exercer as funções de advogado, então ficava tudo no nome da minha, então, companheira, né? Na época lá, ficava o escritório, a OAB ficava tudo no nome dela, mas a gente atuava junto, né? Atuava lado a lado. Nos bastidores. Ficava nos bastidores. Assim, perante a lei, né? Porque não podia mais, estava ali atuando, fazendo as coisas nas suas... Isso, exato. E, na verdade, quem detinha o conhecimento e acabou ensinando tanto para ela quanto para as pessoas do escritório foi eu, né? Do conhecimento que eu digo na área do direito militar. Foi eu que trouxe, porque, como eu falei, naquela época não tinha nem direito penal militar na faculdade, você nem via essa matéria. Né? Então era um mundo completamente desconhecido. Só para quem estava realmente lá dentro, muito específico, né? E aí você veio com esse conhecimento. Exato. Então eu vi esse nicho a ser desbravado. Legal. Os advogados que tinham na época, todos eram ex-militares e ninguém se especializava exatamente na área. Todo mundo trabalhava muito ou no achismo, ou naquilo que era na época. Na minha época era desse jeito, então vou continuar desse jeito. E a lei, principalmente hoje, se atualizava, ela tá demais. Todo, né? E você se atualizava, então naturalmente você já tinha esse know-how, já mais eu estudo muito, né? Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu leio muito, né? Parte do que me trouxe até aqui foi isso também. E aí a gente entende nesse momento, quando você fala que gosta de ler, de estudar, o quanto que os nossos gostos, né? O que a gente gosta, o que a gente se identifica, influencia totalmente, né? Na sua vida profissional, né? É verdade. E aí você estava lá, então, tocando o escritório, e aí conta. E o escritório, a gente passava numa fase, o escritório crescia, eu me sentia como se fosse um patinho que está tentando quebrar a casca do ovo para poder nascer, para poder crescer e virar uma ave maior, né? Sim. Um passarinho, né? Um passarinho que está tentando quebrar. E aí o escritório ia forçando essa casca, né? De ovo, mas chegava num ponto, voltava, né? Então eu não conseguia crescer e não conseguia entender por quê, né? E a gente trabalhava muito bem, modéstia à parte, né? E tinha era muito bem referenciado por outros clientes. A gente não fazia propaganda na época, né? Nem de marketing, nem de nada. Indicação ali, não sabia o que era isso, era tudo de indicação. Ali, né? E ali eu já faturava mais do que já ganhava mais do que eu ganhava na aeronáutica, no escritório. Opa, aí começou, né? Exato. Mas vamos repensar. Então, né? Não, porque falta coragem, não. E aí faltava coragem. Falta coragem, Sim, passei no concurso, tô aqui. O militar, para ele estabilizar, ele demora 10 anos, né? Tem que fazer 10 anos de serviço ativo para poder ser estabilizado. E aí, nessa época do escritório, você tinha quanto tempo de serviço já? Lá em 2012, 2013? Quase chegando ali. Tava quase chegando, né? E aí, se vou buscar estabilidade, porque se chegou na estabilidade, você tá mais tranquilo. Todo o funcionário público sabe bem o que eu tô falando, né? Quem é? Imagina. A estabilidade é uma meta, né? E o militar é 10 anos
para poder alcançar essa estabilidade. Então, assim, eu pensava depois, quando eu comecei a ganhar mais fora do que na aeronáutica, eu pensava, cara, como é que eu vou largar tudo isso, entendeu? Sim. Como é que eu vou deixar tudo isso para lá? Né? Uma aposentadoria, etc. e tal. Uma segurança, tudo aquilo dos seus pais também, com certeza estava ali martelando, né? Porque isso tem que ter um concurso. As crenças, senão, né, que a gente traz lá da infância, de e tudo. E se você quebrar e tudo, que pai fala muito isso, não, você vai montar um negócio e se quebrar. Mas ninguém fala, e se não quebrar? Pois tem os dois riscos, né? E qual risco você quer correr, né? Exato. Então, assim, aí eu ficava nessa vibe aí de empreender e tal, mas sem coragem de largar. Sim. Então, a minha ideia era conciliar os dois até aposentar na aeronáutica e depois, sim, focar só no escritório exclusivamente. A ideia, desde o início, quando eu montei o escritório, era essa, né? Aí, em 2018, a gente passou por uma crise ferrada lá no escritório e o escritório começou a dar uma baixa lá, eu não entendia por quê, cara. Começou a não entrar, mas só que todo início de ano, até maio, era assim mesmo, era meio devagar e maio entrava com força, né? E aí a gente, como já estava ganhando bem, a gente tinha uma reserva financeira, foi usando a reserva, tal. Só que aí a reserva foi acabando, né? E aí o funcionário público tem um empréstimo consignado, né? Então, aí eu peguei o empréstimo consignado, estourei a minha margem, mas não porque precisava. Qual era a ideia? Eu queria usar um pouco o valor do empréstimo, né? Para poder garantir a gente lá no período até passar essa fase. E a outra parte do dinheiro que ia sobrar, e eu peguei muito proposital, aí eu tinha, né? Tenho conhecimento de investimento financeiro, né? E tal. Então eu queria investir em fundos imobiliários, que é a área que eu entendo, né? Eu estudei, falei, eu gosto de estudar, então em 2012 eu também acabei estudando um pouco de análise técnica. Legal. Né, de bolsa de valores, e aí o que eu gostava era dos fundos imobiliários. Então eu queria colocar o dinheiro, o que sobrasse o dinheiro nisso. Só que o plano não foi se mostrando dando certo. 2019 chegou, maio chegou e nada da coisa levantar e eu só vi o dinheiro acabando. Só a reserva toda indo embora. E eu comecei a entrar em desespero e aí eu chegava da aeronáutica, sentava no escritório e aí eu me lembro que eu ficava pedindo a Deus pro telefone tocar. Nossa. Eu ficava pedindo, meu Deus, o telefone, nunca aconteceu isso, né? Desde quando a gente montou, eu ficava rezando para aquele telefone tocar. Quando tocava, sabe que era aquela, mesmo que era engano às vezes, mas você vibrar porque o telefone tocou. Eu disse, gente, eu não quero viver assim não, pelo amor de Deus. E aí eu tinha um padrão de vida já que o salário da aeronáutica sozinho não comportava. Você já começa a mudar vários hábitos, né? Várias coisas. E aí você voltar ali é muito difícil, né? O grande, inclusive, número de pessoas que têm depressão, assim, que cometem suicídio, inclusive, né? Porque tinham um padrão de vida. Na crise de 29 nos Estados Unidos, teve casos e mais casos de suicídio, porque a pessoa não consegue voltar, né? Verdade. Não consegue voltar àquela vida, aos hábitos mais simples. Pouca gente consegue isso. Então, imagino você nessa situação, né? E o salário que antes te atendia, que era ok, ali já não conseguia suportar ali o estilo de vida, as coisas que você vai, os gostos, né, o repertório que você vai adquirindo ali de coisas, né, na sua vida. E aí conta depois. E aí, olha, nesse período eu comecei a digitar no Google, estou quebrando, e agora? Cara, engraçado, sério? Mas é verdade. Comecei a digitar frases assim, vou quebrar, e agora? Estou quebrando, o que fazer, né? Frases nesse sentido, né? Cadê o chat GPT? Cadê o chat GPT? Agora nessa hora? É verdade, para me ajudar nessa hora. Né? Mas e aí, você começou a fazer isso? Comecei e a internet me ajudou. Porque o que aconteceu? Eu não sei, eu não lembro exatamente como, mas eu cliquei alguma coisa, algum link que remetia ao fórmula de lançamento. E aí começou a aparecer para mim aqueles anúncios insuportáveis daquele cara falando, opa, tudo bem? Eu sou o Érico. E eu queria, e eu sempre pulava. Sempre pulava. Quem é esse cara? Chato pra caramba. E aí, opa, tudo bem? Até que eu peguei e resolvi, tanto ele falava, eu digo, deixa eu escutar o que esse cara tem para dizer. E aí, esse cara falava, né, da metodologia, forma de lançamento. E aí, como você gosta de estudar, você fala, pô, agora eu vou estudar.
Vou me interessar por esse negócio. Olha só que coincidência bacana. Era a primeira vez que o Érico Rocha ia estar fazendo uma masterclass do Fórmula de Lançamento no Rio de Janeiro. Foi assim, né? eu considero que foi Deus... Presencial, né? Presencial, eu ia poder ver o cara. Sim. Então você tem medo de comprar esses cursos porque fica achando que é o só cara... Enganação. Só enganação, tudo a gente tem nada a ver. Desconfiada, e né? aí eu peguei, cara, eu lembro que o curso custava, o ingresso para participar da Masterclass era R$97. E olha só, eu tava tão apertado que R$97 naquela época ia fazer diferença para mim, né? E aí eu comprei o ingresso, né? Vou arriscar. E fui pro evento presencial. Foram 3 dias de evento. E, cara, saí de lá deslumbrado com marketing digital e o forma de lançamento e tudo. E aí eu pensei, é isso que eu quero para mim, né? Mas o que aconteceu? Como a gente estava apertado por conta do que estava passando, eu me lembro que para você comprar o curso, tinha que ter um cartão com limite, parcelava, mas tinha que ter um cartão com limite de R$8.000. E eu não tinha esse limite nos meus cartões, né? Não tinha esse limite, né? Disponível. Eu tinha um cartão com esse limite e não tinha disponível na época essa parada. Então eu pedi a um amigo, emprestado, um amigo do peito, né? Militar também. Aí ele falou, cara, na verdade eu não pedi, eu comentei com ele, o cara tava doido para entrar e tal, mas não vou poder, vai ficar da próxima vez. Aí ele falou, eu tenho. Aí ele falou que emprestava, eu topei, e aí, a gente conseguiu entrar no curso e graças a Deus paguei ele direitinho, sem atraso. Isso em 2019. Né? Isso em 2019, né? E aí, comecei a estudar, comer o curso igual maluco e comecei a aplicar, né, no escritório, dentro do direito militar. Comecei a aplicar a metodologia que eu trabalho hoje. Olha, de quem ia quebrar, que não sabia o que ia fazer, meu faturamento aumentou assim, poxa, absurdamente. Comecei a viver uma vida que eu nunca tinha vivido, né? E aí, olha, minha vida mudou. Mudei de casa, né? A gente se mudou para um... Começou a ganhar dinheiro. Comecei a ganhar dinheiro. Verdade, assim, aquele dinheiro que até tira às vezes você sério, é isso mesmo? É verdade. E aí, assim, foi 2019, né? 2020 veio o quê? Pandemia. E aí? Todo mundo, eu olhando para meus amigos, todo mundo fechando as portas e eu crescendo. Sim. Né? Meu orçamento quase que não mexeu, caiu um pouco como de todo mundo na pandemia, mas foi assim, uma coisa que não fez diferença para mim, né? Eu conseguia pagar todas as contas que eu tinha e ainda guardar dinheiro. Isso você ainda estava na aeronáutica, no escritório e fazendo essa parada de marketing. Só que aí eu comecei a focar um pouco menos no escritório. Eu pegava só aquelas situações mais complicadas e comecei a focar no marketing para o escritório. Né? E aí a vida mudou, as coisas alavancaram, né? E eu comecei a realmente viver uma vida em que você ganha mais do que você consegue gastar. Não consegue, mas do que você precisa gastar. Sim. E aí eu falo que todo mundo tem que passar por isso na vida. Todo mundo tem que ter essa experiência de ganhar mais do que gasta. Mas não é para ter o prazer, a tranquilidade, não. É porque veio outra reflexão que veio na minha vida. Né? O dinheiro, ele é uma dor na vida de todo mundo. O dinheiro. Sim. Ele todo mundo sai de casa para ir atrás de dinheiro de manhã. Todo mundo sai para trabalhar porque precisa, vai atrás de dinheiro, porque você precisa pagar as contas. O dinheiro é uma dor na sua vida. Né? A maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros passa o mês equilibrando o salário para ele durar até o fim do mês. Né? Para conseguir pagar as contas e tudo, e aí deixa uma conta aqui, faz ali. Essa era a minha vida. Cheque especial. Essa era a minha vida como funcionário público federal. Principalmente porque a gente não tem nada de educação financeira em lugar nenhum, então a gente vive num país onde as coisas são bem desiguais, enfim. Então, quando você tá focado nisso, você não enxerga mais nada além disso. E aí eu era assim, né? Quando o dinheiro deixa de ser uma dor, quando você consegue ganhar mais do que você precisa e o dinheiro passa a ser uma dor,
aí aparecem os problemas verdadeiros que a gente tem na vida. Nossa, que reflexão, hein, Dani? Aí aparecem as dores de verdade, aquelas que o dinheiro não compra. E aí você começa a entender que o dinheiro realmente, como as pessoas que têm dinheiro falam, que dinheiro não é tudo, e você pensa, não, o cara tá falando porque ele tem dinheiro. Sim. Não. Realmente o dinheiro não é tudo. O dinheiro não resolve todos os problemas da vida, não. E aí você começa a entender que tem coisa mais importante do que isso. Mas para mim, o dinheiro teve que sair de cena para eu poder enxergar isso. E essas coisas importantes, se eu contar para você quais são as minhas, não vai fazer sentido para você, não vai fazer sentido para quem está vendo a gente, né? Cada pessoa, ela tem, exato, ela tem o seu problema, a sua reflexão, a sua dor, né? Sim. Então, assim, mas você, de fato, aquelas é que são importantes. E aquelas é que eu tinha que me preocupar. E foi justamente nessa fase que aí veio a separação, né? E aí a separação foi muito tumultuada. E aí, engraçado, né? Muita gente separa pela falta de dinheiro, Sim. né? E eu separei pelo contrário. Porque eles falam assim, como é que é tem uma frase aí que o pessoal costuma usar, que a dificuldade entra pela janela, o amor sai pela porta. Não tem assim. É, isso não mesmo. É? Tem exato. Um ditado desse aí. É, mas o meu foi assim, não. A dificuldade saiu pela janela, o amor saiu junto. Foi embora junto. É porque, de fato, como você falou, os problemas reais começaram a aparecer naquele momento. Exato. E aí veio um divórcio, que não foi um divórcio, imagino, tranquilo, né? Foi um divórcio que me deixou... Realmente, pra você ter uma ideia, eu fiquei sem nada, né? Aí a gente se mudou, passou a morar num bairro nobre lá do Rio, né? A gente já morava na Ilha do Governador, mas mudou para um bairro nobre dentro da Ilha do Governador, uma casa de 3 andares com piscina, né? Então, assim, ar-condicionado na casa toda. Aquele ponto, se a conta de luz der alto, não ligava, né? Não é um problema. Não é um problema, exato. Né? Mas tinha outros problemas que eu precisava resolver. A casa era perto do escritório, a casa era perto do trabalho, perto do colégio das minhas filhas. Então, tudo que eu precisava fazer, eu podia me dar o luxo de fazer a pé. Então, assim, eu realmente tinha uma vida... Uma qualidade de vida. Minha qualidade de vida melhorou muito. E aí eu já estava fazendo... há muito tempo eu vinha fazendo terapia, né, com o psicólogo, e com a ajuda da psicóloga, eu consegui entender que o que eu queria era aquilo e eu precisava largar a aeronáutica para decolar, né? Então, tomei essa decisão, né? Enxerguei aí uma coisa que eu ouvi do Flávio Augusto, que faz muito sentido para mim, né? O Flávio Augusto, ele faz a analogia da gente, um passarinho dentro de uma gaiola, onde alguém vai lá e coloca dentro do potinho de comida do passarinho uma quantidade de alpiste. E você, passarinho, tem que fazer aquela quantidade durar 30 dias. Aquela quantidade de alpiste que tem ali, porque a pessoa só vai voltar a colocar de novo dali a 30 dias. E essa é a sua vida. Mas só que você tem a possibilidade, diferente do passarinho de verdade, você tem a possibilidade de abrir a porta da gaiola. E aí, só que se você ultrapassar aquela porta, você não vai ter mais aquela segurança, aquele alpiste de 30 em 30 dias. Mas você tem uma floresta para desbravar, cheia de comida, cheia de possibilidades. A diferença é que você tem que caçar. Ninguém vai te entregar a sua comida, você vai ter que buscá-la. Mas ela está ali, à vontade, para você pegar do jeito que você conseguir. Né? Então, Flávio Augusto fez essa analogia e, para mim... Serviu, super se encaixou no seu contexto, né? Isso, aliado a tudo que eu via dentro do Fórmula de Lançamento, que todo mundo lá é empreendedor ou aspirante a empreendedor. Então, você andar com pessoas que querem chegar onde você quer também faz diferença. O pessoal te motiva. Você vê pessoas que fizeram o que você tem vontade de fazer e deu certo. Então isso faz com que você se movimente naquela direção. E foi te dando mais segurança também para tomar essa decisão. Total, né? Até que eu virei a chave e vou embora e vou pedir baixa, né? E aí você pediu. 18 anos depois, concurso de altos estudos e tudo, pedi baixa, né?
Uma carreira, um status, né, para a sociedade, né, também, que não é só não financeiro, deixa de ser, né, é uma exato. coisa, né, como não, você é militar militar e tal, toda aquela coisa, e aí você abriu mão, abri mão de tudo para vou empreender. Pra floresta. Vou para floresta, né? E na floresta eu tomei o primeiro susto, que foi o divórcio. Logo depois que eu dei baixa, veio esse divórcio, e aí, né, o divórcio foi muito tumultuado. Eu fiquei totalmente sem dinheiro, porque o dinheiro estava na conta do escritório. Como eu expliquei, né, o escritório era todo no... Exato, né? E a gente sabe para quem também tem concursado, não pode ter nada, exato, essas coisas e tal. Ainda estava em processo de regularização, então antes de regularizar aconteceu isso. E aí um amigo, um grande amigo, né, me levou para o Rio de Janeiro, para São Paulo, do Rio de Janeiro para São Paulo. Né? Ele me deu carona, eu coloquei as minhas coisas numa caixa, né? E aí ele colocou no carro dele, eu liguei para ele, o cara, não sei como é que eu vou fazer, como é que eu vou conseguir. Ele não se preocupa não, a minha filha mora em São Paulo, eu vou te levar, porque eu tenho parentes em São Paulo, né? E aí eu porque no Rio você não tinha ninguém. No Rio não tinha ninguém, sim. Né? No Rio não tinha esse amigo, mas amigo é, né? Parente com parente é difícil, né? Imagina. Com parente é difícil, imagina com quem não é parente. Então, assim... Você pegou só as suas coisas mesmo? Só minhas coisas mesmo, a roupa e fui embora. Fui embora para São Paulo. Peguei livro, né? Peguei no escritório tinha vários computadores, peguei o que eu usava, né? E porque ia precisar, ficou né? Tudo para trás. E ficou tudo para trás e vamos embora refazer a vida. É claro que você fica no início sem chão, né? Imagino. Mas aí eu só pensava o seguinte, foi um período de muito sofrimento, mas eu pensava, cara, andar para frente, né? É olhar para frente e ver o que eu posso. Eu me senti, quando eu saí do ensino médio com 18 anos, antes de eu passar no concurso, eu me senti de volta naquilo ali, naquela situação, sendo que eu estava 20 anos mais velho. Meus pais também estavam 20 anos mais velhos para me ajudar. Então, imagina, cara, era uma situação totalmente diferente. Mas não deixava de ser uma situação que eu já vivi. Aí, graças a Deus, a minha família muito, muito maravilhosa, né? Meus parentes de São Paulo me acolheram, vem pra cá que a gente vai te ajudar, você vai se recuperar. E aí arrumaram um cantinho lá pra mim no quarto do meu primo, né? Eu dormia no quarto do meu primo, aí me arrumaram um pedaço do guarda-roupa lá, e as minhas coisas que não cabiam no guarda-roupa ficaram nas caixas de papelão no chão. Então, parte do meu guarda-roupa eram as caixas de papelão, mas eu conto isso com muito orgulho. E muito orgulho da minha família, inclusive, porque não foi... foi por conta de não poder me dar mais condições, né? Tudo que eles podiam me dar, eu tive deles, né? Todo o apoio, tudo 100%. Então, assim, mas tudo todo mundo tem suas limitações e tudo. E eu tinha casa, comida, roupa lavada, era o que importava, né? Se eu quisesse, quando eu cheguei, tomar café na padaria, e naquela época lá em São Paulo tinha uma padaria logo na esquina, e o café expresso custava R$2, eu não tinha R$2. Meu Deus. Eu não tinha, né? Mas eu tinha em casa, graças a minha família, né? De São Paulo. Então eu morando com eles, fui fazer o quê? Vamos atrás de um expert. Porque o que eu sou, o que eu sei fazer, o que deu certo na minha vida, o que foi... O que ninguém te tirou, que ninguém pode tirar da gente. O conhecimento. Isso aí. Exatamente. E aí o lançador das profissões que eu podia exercer, lançador foi a que mais me deu resultado financeiro. E eu disse, essa que eu não vou poder fazer tudo ao mesmo tempo, vou escolher essa. E aí fui lançando algumas pessoas, né? E tendo alguns resultados, e vai dali, vai daqui, aí daqui a pouco começa a entrar um dinheirinho, fiz um empréstimo também para poder me ajudar, para não sair da mentoria, a parcela da mentoria era puxada, então fiz um empréstimo bem elevado, né? Até hoje estou pagando esse empréstimo absurdo que eu fiz, uma loucura, mas assim, valeu a pena. Então, aí começou a entrar um dinheirinho de lançamento, aí deu para alugar um carro, aí do carro comecei a fazer Uber lá em São Paulo, para complementar a renda, porque só de lançamento não estava dando, tinha que pagar também a mentoria e tal, e aí fui vivendo. E fazendo, né, trabalhando com marketing digital e fazendo Uber, eu dormia 4 horas por dia. Como é que era a minha rotina?
eu acordava 3 horas da manhã, ou era 2h30, alguma coisa assim, agora eu não lembro mais. Mas era em torno de 3 horas da manhã, aí eu entrava no carro e ia fazer Uber. Eu fazia Uber até 9 da manhã, que era a hora que eu chegava na casa dos meus primos, né? E aí, para ficar o carro era alugado, para ficar mais barata a parcela, para ficar mais fácil de pagar, eu fazia uma coisa que nem pode fazer, eu dividia o carro, né? Não pode fazer isso lá em São Paulo, mas aí eu dividia com outro amigo, aí eu deixava o carro com ele morava lá perto, ele ia fazer Uber e eu ia trabalhar com lançamento. E aí eu estruturar toda a rede social da pessoa. Isso foi o quê? 2021, mais ou menos? Foi do final de 2021, isso foi outubro de 2021 e até 2022, a metade de 2022. Né? Eu fiquei morando em São Paulo 10 meses e aí, lá no Insider, tudo... nesse grupo de mentoria que você fez um sacrifício danado para pagar, para manter. Exato, para me manter lá dentro. Né? Lá dentro, quem está acima de você tem acesso aos seus resultados. E era exatamente o Pedro, estava acima e ele podia ter acesso às minhas análises do que eu fazia, do trabalho que eu fazia. Né? Você tem direito a uma mentoria relativamente cara, mas você tem direito a que uma pessoa que eles chamam de faixa preta lá dentro, né? Sim. Um faixa preta, ele analise o seu resultado e indique os pontos de melhoria, né? E aí, dentro essas análises, os outros faixas pretas têm acesso, e foi assim que o Pedro Neri me descobriu, né? Ele fez uma postagem dizendo que estava procurando lançador, né? Para tornar... Estava ajudando, inclusive, a fechar essa vaga aqui, procurando pessoas aqui no Espírito Santo, né? Que era o mais óbvio, né? Mais fácil, uma vez que era um trabalho presencial. E foi aí que eu apareci, né? Apareceu. Encontrei ele, aí ele analisou meu trabalho e ainda pediu para eu fazer uma espécie de teste, né? Tipo um case, né? Pra você apresentar, alguma coisa assim. Na verdade, ele estava no meio de um dos lançamentos, né? Que é o que a gente faz. E aí ele pediu para eu fazer uma análise, né? Uns conteúdos de pré-lançamento, assim que a gente chama dele, e aí eu fiz a minha análise e aí eu me diferenciei dentre os candidatos que tinham lá, né? Foi o meu diferencial. E aí, Dani, a gente está caminhando pro finalzinho, né? A gente chegou nesse ponto da história que foi o que a gente abordou lá no começo, estamos caminhando aqui pro finalzinho, mas eu queria que você rapidinho falasse, né? Então, você veio para cá, o Pedro te achou, foi aí que eu fiz a sua entrevista, né? Aí a gente se conheceu. Também, desse apoio, conheci, você veio para cá logo depois, acho que uma semana depois que eu fiz sua entrevista, você já estava aqui. Já. Né? E aí eu tomei um susto quando eu te vi, você já estava aqui. E aí você tá há quanto tempo aqui, né? E o que você construiu aí nesse tempo? Falando bem rapidamente pra gente. Eu cheguei aqui em agosto do ano passado, né? E aí comecei a fazer exatamente esse trabalho de marketing digital ao lado do Pedro. E graças você chegou sozinho, depois você montou uma equipe gigante, foi exato. Fazendo várias coisas também lá. Exato. Legal. Hoje a empresa era eu e ele. Sim. E uma estagiária, tinha uma estagiária com a gente, eu né? lembro. Muito bacana, uma menina muito maravilhosa, né? Que não está mais com a gente, mas fez parte desse sucesso inicial. E aí eram só nós três, né? E aí no escritório de contabilidade dele, hoje a gente tem uma sala, tem copyright, tem gestor de tráfego, tem até, né, contratamos juntos, né, na verdade, muita né? gente, tem uma equipe lá toda bem robusta, formada. Exato, tem um head de marketing hoje envolvido em investimentos, né? Porque o que aconteceu? Com o sucesso do trabalho, graças a Deus, né? Apareceu uma parceria. Uma parceria. Graças graças ao Pedro, enquanto pessoa lá como expert, foi visto, né, também. Isso veio combinou aí com essa parceria com uma grande empresa. Eu por trás ali fazendo os lançamentos, aí apareceu a XP Empresas, né? A XP. Sim, uma das maiores, né? Exato, uma empresa milionária começou a colar na gente e agora está fechada essa parceria aí e a gente está colhendo os frutos desse trabalho de sucesso. Em menos de um ano, né? Vamos colocar assim, 10 meses, né? Exato. O tanto de coisa que você construiu. Muito bacana. Não, eu gosto muito de lembrar que em outubro de 2021, eu era aquele cara que não tinha R$2 para comprar um café expresso na esquina, em outubro de 2021, né? E hoje a gente não está em outubro ainda, né? A gente está em junho.
de 2023 e já tem toda essa história aí. Que bacana, muito legal. Graças ao marketing digital aí, graças ao seu esforço, também, graças né? a tudo isso, Estudar. né? Tudo que você fez e como você chegou até aqui. E para a gente finalizar, o que você queria deixar de mensagem para as pessoas que estão ouvindo, que têm medo, que pensam em fazer uma transição de carreira, pensam em largar alguma coisa segura para arriscar? O que você gostaria de deixar de mensagem para essas pessoas de lição, assim, como não uma lição, mas assim, uma mensagem que passasse assim, tenha coragem, vá, né? O que você gostaria de passar? Olha, o primeiro ponto, que foi a grande diferença para mim, é você ter clareza de onde você está e onde você quer chegar. Você ter essa clareza. Quando você tem essa clareza, lá de onde você está, eu chamo de arremesse a sua flecha. Arremesse a sua flecha mais longe, longe mesmo, e vá buscar. Vá buscar, sem medo. E se precisar jogar o chapéu do outro lado do muro para depois buscar, jogue. Precisa começar se precisar do zero explodir de novo, a ponte, exploda a ponte. Entende? Mas vá buscar o seu sonho. Porque é isso que vai fazer você ter sucesso. Porque diferente do que todo mundo pensa, né? Aí, parafraseando esqueci o nome do autor, um autor que eu gosto muito, agora me fugiu o nome. Mas sucesso e felicidade são coisas diferentes, né? Felicidade, no conceito desse autor que eu esqueci, é você gostar, estar bem com aquilo que se tem. Sim. Gostar daquilo que se tem hoje. Isso é felicidade. Sim. Né? Sucesso é relativo para cada um. Sucesso para mim, sucesso para você, sucesso para quem está assistindo a gente. É diferente para cada um. Mas vá buscar o seu. Porque provavelmente lá onde está o seu sucesso, na estrada, tá? Na estrada para ele... Tá a sua felicidade, Exato, tá a sua felicidade. Muito bom, Dani. Muito obrigada. Eu que agradeço, pela história. Minha amiga. Assim, a sua história é fascinante. Obrigada por ter aceitado o convite, por compartilhar a sua história, né? Que é muito importante também você ter a coragem de vir aqui e falar da sua história para inspirar outras pessoas que estão assistindo também. E é isso. Obrigada pela participação, tá? Uma honra para mim. Gente, é isso. Encerrando o podcast. Obrigada aí por quem acompanhou até agora. E aguardem os próximos episódios aí.